Boa noite. I hope you had a wonderful day. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso. I have two things here. Eu tenho duas coisas aqui. This is my favorite candy. Esse é o meu doce favorito. Somehow I really took a liking at this particular candy. Eu realmente gosto desse doce em particular. Here is an apple. Aqui tem uma maçã. I'm going to hold up both for you. Vou segurar os dois para você olhar. I know in my heart that this is good. Eu sei, good no for meu me. coração, eu sei que isso aqui é bom para mim, a maçã. I know that I need to eat more of this type of food. Eu sei que eu devo comer mais desse tipo de comida. But Mas I like eating this. eu gosto de comer esse daqui. So I'm going to eat this in front of you. Então eu vou comer esse aqui na sua frente. No, just kidding. Não, tô brincando, tô brincando. But, the truth is, the more you eat this kind of food, A verdade é que o mais que você come desse tipo de comida, the more likely that you're going to get sick and die. mais provavelmente você estará doente e talvez um dia morrerá. This has been proven by science. Está provado já pela ciência. But somehow, it's not always easy to eat this. Mas de alguma forma, vou te dizer que não é sempre fácil comer essa comida aqui. My message today is healthful living as a message of hope in an age of illness. Minha mensagem de hoje é uma vida de saúde com uma mensagem de esperança num tempo de doença. So, my main purpose today is to help you see our health message as an evidence of hope. Meu propósito hoje nessa noite é te mostrar de que a nossa mensagem de saúde é uma evidência da esperança. And the second part of I have two purposes. One is that, and the other is to correctly understand Leviticus 11. Eu tenho dois propósitos para a nossa noite de hoje, e o segundo deles é que nós possamos entender de forma correta aquilo que está escrito em Levíticos 11. It's been a very, very difficult journey for me to be able to give this presentation. Eu vou dizer para você que tem sido uma difícil jornada para mim para poder apresentar esse sermão para vocês. This is actually the very first time in my life that I'm giving a message on health. Na verdade, essa é a primeira vez na minha vida que eu vou falar uma mensagem sobre saúde. So I don't even know how this is all going to turn out. Também posso te dizer que eu nem sei como que vai acontecer, o que vai acontecer aqui hoje. But there has been so much illness among my friends and my relatives. Mas eu tenho que dizer para você que tenho tido muitos casos de doenças entre meus amigos e familiares. That I'm compelled to preach this message. Que eu me sinto compelido a pregar essa mensagem aqui. This year alone, I lost 3 of my good friends Nesse ano mesmo, somente neste ano, eu perdi 3 dos meus bons amigos. to various types of illnesses. Para diferentes tipos de doenças. So 5 things that I want to go over with you today. Então, 5 coisas que eu quero comentar e estudar com vocês hoje. Number 1, I want to speak about the fact that we live in a different time. O número 1, eu quero dizer para vocês que nós vivemos num tempo diferente. Second, our health message offers yet another piece of evidence for hope. O segundo ponto que eu quero estudar com vocês é que a nossa mensagem de saúde oferece também uma outra peça da evidência da esperança. Leviticus 11 is a starting point. E Levíticos 11 é o ponto de partida. It's a starting point for our understanding of health. É o ponto de partida para a nossa compreensão em relação à saúde. And everyone needs to have a don't eat list, a don't eat list. E todos precisam ter uma lista daquilo que não devem comer. And finally, perfection is difficult to achieve. E o último ponto é que perfeição é muito difícil de alcançar. I'm giving you this list at the beginning because you might wonder, when is this man going to finish?
Eu vou te dar essa lista aqui no começo, estou dando porque você deve estar se perguntando, So com you tudo isso, know quando ele vai terminar? how we're doing in terms of time. E aí, para você estar ciente já de como dentro da nossa palestra vai ocorrer de acordo com o tempo também. I've these 5 points to cover, and I give you this message from my heart. Eu tenho esses 5 pontos para dialogar com vocês e eu dou essa mensagem do meu coração. We live in a different time. Nós vivemos num tempo diferente. I am confronted almost every time that I talk about our health message, that somehow we are works-oriented people. Eu tenho a certeza de que quando eu falo sobre a mensagem de saúde, nós precisamos nos atentar para o estilo de vida das pessoas. You know, they say Abraham drank wine. Abraham drank wine. Algumas pessoas dizem, Abraão bebeu vinho, por exemplo. You know, all the priests in the Bible, they ate lots of meat. E muitos dos profetas e sacerdotes da Bíblia, eles comeram muita carne. And why do you Seventh-day Adventists make such a big deal of drinking and all these other things? Don't you know that our salvation is by faith alone? E por que então, se tem esses exemplos na Bíblia, que vocês, adventistas do sétimo dia, fazem tanta questão em relação a beberem, a alimentação? I have a professor friend of mine who basically said, he's an Adventist, a very faithful Adventist. He said, I don't see any connection between faith and eating. Eu tenho algum professor que é um adventista do sétimo dia, e ele usou a expressão, ele é muito adventista, e ele fala que eu não vejo nenhuma conexão entre a fé e a alimentação. It's an honest opinion. Ele está sendo Honest sincero, opinion. He's a good man. He's a very good man. ele dá uma opinião sincera, ele é uma ótima pessoa. And the basic argument is that in the Bible, you know, we see people doing a lot of things that we don't do, like drinking and so on. So why do you make such a big deal out of it in the Adventist E o Church? argumento básico que ele usa é que nós vemos na Bíblia vários casos de pessoas que fazem coisas que nós, como adventistas, não fazemos. E ele se pergunta, por que a gente faz tanto caso dessas coisas? We live in a different time. Nós vivemos num tempo diferente. I don't think the Bible is our best guide on how to live and how to eat in this life. Eu vou ser sincero para vocês, eu não acredito que a Bíblia seja o melhor guia para como comer e como viver nos dias que There are a vivemos. lot of things that we can't do that our biblical patriarchs did. Tem muitas das coisas das quais nós não podemos fazer que os patriarcas bíblicos que nós temos fizeram. I mean, they practiced polygamy, and we're not allowed to do that. Eles Right? praticaram a poligamia e nós não temos a permissão para fazer isso, não é mesmo? Let's look at some of the numbers. Mas vamos dar uma olhada nos Now, números. these are the numbers that I got only for the United States. Now, I don't have the numbers because I prepared this in America. This is just for the United States alone, and I have no idea what the number is like here in Brazil. Ok, esses números que eu vou apresentar para vocês são das pesquisas feitas nos Estados Unidos, porque eu preparei essa palestra nos Estados Unidos e eu não sei muito bem como são os números no Brasil, mas nós podemos ter um parâmetro. The United States has approximately about 400 million people. Nos Estados Unidos nós temos em aproximadamente 400 mil pessoas. So you can kind of get the sense of proportions here. 400 milhões de pessoas, perdão. Mas nós podemos tomar as proporções aqui. Of heart disease alone, the heart-related coronary vascular diseases, 610 people die every year. Doenças do coração, doenças coronárias, nós temos 610 mil pessoas morrendo todos os anos. This is a conservative number Isso é um número conservador, because the actual number may even be something around 800,000 people. é um número aproximado, porque se fôssemos levar de forma mais acurada em relação ao número, talvez esse número aumentaria, talvez para 800 mil pessoas. From cancer, 9,640 people die every year. Em relação ao câncer, 609.640 pessoas morrem todos os dias. This is the estimated number for this year, 2018. Yeah. Esse é o número estimado que acontecerá no ano de 2018.
But there will be 1,735,350 new cases. E, no entanto, essa é uma estimativa dos números de pessoas que morreram esse ano, mas novos casos aparecerão, cerca de 1.735.350 pessoas ainda descobrirão que tem câncer. From cigarette smoking, more than 480,000 people will die. Pelo uso do cigarro, o fumo, mais de 480.000 pessoas morrem todos os anos. And 41,000 people will die from secondhand smoke. E mais de 41.000 pessoas vão morrer por conta do fumo passivo, como nós chamamos no Brasil. So this is just in the United States alone. Isso é só nos Estados Unidos, esses números são dos Estados Unidos. From alcohol, this is not even other alcohol related, but from excessive drinking of alcohol, 88,000 people died each year. Esse número não é em relação a todos os danos que o álcool traz, mas somente para o uso excessivo do álcool que causa a morte, cerca de 88.000 pessoas morrem todos os anos. From drunk driving in the United States, from drunk driving alone, 10,497 people have died. Por acidentes em relação à bebida, pessoas que dirigem bêbadas, mais de 10.497 pessoas morreram no ano de 2016. This is in 2016. The numbers have gone up. Isso foi em 2016, mas os números já só aumentam e continuam aumentando. The drug overdose. This is not talking about the bad drugs. I'm not talking about heroin and cocaine and things like that. I'm talking about prescription drugs and over-the-counter drugs from overdose alone. 64,000 people have died. As drogas que nós estamos falando de overdose em relação às drogas não são as drogas pesadas como a heroína, a cocaína ou outros tipos. São prescrições médicas que são usadas em doses excessivas que causam a morte. Cerca de 64.000 pessoas morreram no ano de 2016. There's a lot of people dying. You know, a lot of people dying every year. Tem muitas pessoas morrendo, muitas pessoas que morrem todos os anos. Now look at cancer. You may say, well, cancer cannot be prevented because it's hereditary. Você poderia dizer, argumentar comigo que câncer não pode ser prevenido porque é hereditário. But research has shown that only 5% of cancer is hereditary. No entanto, as pesquisas têm mostrado para nós de que somente 5% dos casos de câncer são hereditários. 95% of cancer can be avoided. 95% dos casos de câncer pode ser prevenido ou até evitado. By changing your lifestyle. Por mudar então o seu estilo de vida. I don't know how it is here in Brazil, but you know, once you get cancer, it is a nightmare. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas uma vez que você contrai o câncer, se torna então um pesadelo a sua vida. The treatment is awful. O tratamento é terrível. You know, the radiation treatment, the surgery, and the chemotherapy that you have to take, just awful. O tratamento radioativo, as cirurgias, a quimioterapia que você tem que fazer por conta do câncer são terríveis. Now, in this number, 80% of the heart disease deaths are preventable. No caso das doenças coronárias do coração, 80% das mortes poderiam ter sido prevenidas. So I did some math and I took out all the hereditary and so on. Annual preventable death. This is if you just changed your lifestyle, 1,750,655 lives could be saved in America. Eu fiz um pouquinho da matemática para você, para a gente agilizar, mas as mortes que poderiam ter sido prevenidas anualmente nos Estados Unidos, temos um número de 1.750.655 pessoas. You know, the people are saying in the news, you know, how many people die from crimes and terrorism and so on. You know, no terrorism has ever killed so many people in 1 year. No entanto, as notícias mostram para a gente quantas pessoas têm morrido por conta do crime, do terrorismo, mas eu digo para você que nenhum tipo de terrorismo tem matado tanto quanto esses números que nós vemos durante um ano. And you know, some of our most dangerous cities
probably don't have this kind of number. E mesmo as cidades mais perigosas, até mesmo do Brasil, podemos incluir, que não possuem esse número em casos de morte por conta de Last crimes. time when I was here, everyone told me, don't go to Rio de Janeiro because it's such a dangerous city. Da última vez que eu vim para cá, todas as pessoas me disseram, não vá para o Rio de Janeiro, porque é uma cidade muito perigosa. See, you can see I'm healthy and I'm alive and well. Porque eu estou feliz, estou saudável, tenho dinheiro. You know, this is an awful lot of number. This means 4,796 people die every day. Esse número é terrível e grandioso. Cerca de 4.796 pessoas morrem todos os dias. That's a lot of people. É muita gente. You know how many people? It's one Boeing 747 going down every 2 hours. Isso significa que, como se caísse cada 2 horas um avião Boeing 747, que é um avião que tem uma capacidade altíssima de passageiros. 747 going down every 2 hours in the United States alone. Just imagine 365 days, just every 2 hours, a 747 crashes. Em relação aos números, é como se fosse a cada 2 horas, 365 dias no ano, nos Estados Unidos, um avião Boeing 747 colidindo. At this rate, I don't think anybody would be flying anymore. Nesse tamanho e quantidade de quedas de avião, eu acredito que ninguém mais estaria voando nos dias de hoje. You know, when I get on the plane, they are so careful to screen, everything I have. I can't even take a little bottle of water inside the plane. E quando eu estou voando, as pessoas são tão cuidadosas e preocupadas em relação a tudo nas telas. Eu não posso nem mesmo levar uma garrafa de água para dentro do avião. I'm so glad they're careful with flying and safety. E eu sou muito feliz porque eles são tão preocupados em relação ao voar e também à segurança. But because of our lifestyle, one Boeing 747 is going down every 2 hours. Mas por causa do nosso estilo de vida, por mesmo com tanta segurança, um avião Boeing 747 está caindo a cada 2 horas. So by the time I finish this sermon, one Boeing 747 would have gone down. Até o final do meu sermão aqui nessa noite é como se um avião Boeing 747 tivesse caído. And this is entirely preventable. E isso é totalmente nós podemos prevenir isso. If people were to change the way they eat and way they exercise and way they live, this is preventable. Se as pessoas mudassem o jeito que elas comem, que elas vivem, que elas dormem, que elas se exercitam, isso seria totalmente preventivo. It all comes down to this. Então tudo se resume a isso aqui. You know, when you go inside, when you go into a market, you have a choice. Quando você entra então num supermercado, você tem uma escolha a fazer. You know, and you can choose to live. E você pode escolher viver. But many choose the way of death. Mas muitos escolheram o caminho da morte. I believe that in this kind of time, our health message offers yet another evidence for hope. Eu creio que nesse tempo em qual vivemos, a nossa mensagem de saúde oferece também uma outra evidência de esperança. I am so happy and glad and I'm grateful to my parents that they raised me as a Seventh-day Adventist. Eu sou muito feliz e grato para os meus pais pelo fato deles terem me criado como adventista do sétimo dia. You know, I am just so fortunate to have been raised with healthy habits. Eu sou muito feliz e tive muita sorte de ter sido criado com hábitos tão bons. For example, I've never smoked or drank in my life. Como por exemplo, eu nunca bebi ou nunca fumei em toda a minha vida. And when I see my own relatives who try to quit smoking, how difficult it is to quit. E quando eu vejo meus parentes próximos tentando deixar de fumar e quão difícil é fazer isso. And when I see how difficult it is for some people in my family to quit drinking. E eu vejo também como é difícil para algumas pessoas da minha família pararem de beber. When I see how many families and how many marriages have been broken because of drinking. Enquanto eu vejo também muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas por conta do álcool. I am so grateful that my parents raised me without these habits. Eu sou muito grato pelo fato de meus pais terem me criado sem esses hábitos. You know, here is something that I got this from a non-Adventist site.
Isso é a informação que eu vou dar para vocês, eu tirei de um site que não é adventista. You know, this Huffington Post. It can be reliable, it can be not reliable, but this is very, very reliable information. It's a little bit approximate, but this is a research done by Dan Buettner. And according to this research, and it's still ongoing today, that the Seventh-day Adventists live an average of 10 years longer than the American life expectancy of about 79 years. Essa informação eu tirei do HuffPost, que é um site na internet, que muitas vezes é uma informação confiável, pesquisada por Dan Buettner. Ele faz essa pesquisa, que ainda continua, que diz para nós que os adventistas do sétimo dia vivem, em média, 10 anos a mais do que a expectativa de vida dos americanos. I think this is a little bit exaggerated. I do think this is a little bit exaggerated. Eu acredito mesmo, como adventista, que isso é um pouco exagerado. Sometimes, you know, people like to stretch the numbers a little bit, but this is not an Adventist who's saying this. It's an approximate number. Eu acredito que, às vezes, as pessoas, até mesmo dentro das notícias, costumam aumentar um pouco os números, mas só lembrando, essa pessoa não é adventista. I believe the number is more like 7.5 years. Eu acredito, por conta própria, de que o número, em vez de ser 10 anos, poderia ser 7,5 anos. Whatever the case, qual seja o caso, but 10 years longer than the average American lifespan. 10 anos, no entanto, mesmo qual seja o caso, 10 anos a mais do que a expectativa de vida americana. I think this is just another piece of evidence that we have the truth. Eu acredito que esse seja mais um pedaço de evidência de que nós temos a verdade. You know, we have the luxury of having Ellen G. White, who has given us this light on health. Nós temos o privilégio, a oportunidade de ter a mensagem de Ellen White que traz para nós a mensagem de saúde. You know, I challenge you, you know, to go back and take a look at what people believed in the 19th century. Eu faço o desafio para vocês darem uma olhada e olharem aquilo que as pessoas que viviam no século XIX, o que eles pensavam, como eles agiam, como eles comiam. And the people believed in crazy things. E eu vou dizer para você aqui, se você pesquisar o que eles acreditavam, você vai ver que eles acreditavam em coisas malucas. You know, for example, they believed that in order to cure your lung disease, you needed to smoke tobacco. Para você ver como eles eram coisas malucas, o exemplo que eu te dou é de que eles acreditavam que para curar doenças do pulmão você precisava fumar. And in order to cure you about different disease or like fever, they drained your blood. E para curar qualquer tipo de doença, como por exemplo a febre, eles precisavam drenar o seu sangue. I mean, it was a crazy time. E isso foi um tempo meio maluco. And during this time, Ellen White received visions and revelations regarding health. E durante esse tempo, Ellen White teve visões e recebeu mensagens em relação à saúde. And I have great confidence in her message because, you know, here is proof that what she taught us was right. E eu tenho tanta confiança nessa mensagem, e aqui está mais uma das provas daquilo que ela trouxe para nós como mensagem de saúde está certo. And this is just another piece of evidence that God exists. Como também aqui está mais um pedaço de evidência de que Deus existe. You know, and there's another piece of evidence here that what we're speaking about is real. E também aqui há mais um pedaço de evidência de que aquilo que nós estamos falando, que temos pregado, é real. And the things she taught us, the fruits and nuts and grains and vegetables. E as coisas que ela nos ensinou, de frutas, cereais, grãos, vegetais. And you eat these, and she said, you will have enough nutrition. E você coma essas coisas, e então você terá uma boa nutrição. And how she was right. E olha como ela estava certa. You know, a lot of people laughed at us. E muitas pessoas, nós sabemos, riram de nós. I remember growing up in Korea as a young boy. E eu me lembro crescendo na Coreia como um menino, um garoto. You know, and would make fun of us for being vegetarians. E eles faziam graça de nós, riam de nós, falando que nós éramos vegetarianos. And Seventh-day Adventists are vegetarians. They're weird people. E eles falavam, os adventistas do sétimo dia, aqueles vegetarianos, aquele povo estranho. But the truth was we were not vegetarians. Mas a verdade é que nós nem éramos The vegetarianos. reason we were vegetarians was because we couldn't buy meat. E a razão de que nós éramos vegetarianos é que a gente não tinha dinheiro para comprar carne. But anyway, we got
branded as vegetarians. Mas de qualquer forma nós somos taxados como vegetarianos. Here's the result. After all these years, it's been proven that with our lifestyle, we live on the average of 10 years longer than the rest of the population. E aqui está o resultado, está sendo provado de que os adventistas do sétimo dia que mantêm a mensagem de saúde vivem em torno de 10 anos a mais do que a expectativa de vida das outras pessoas. And now here, don't think this is all just about food. Não pense que isso tudo aqui é sobre comida, não entenda errado. And sure, Buettner here writes about how our diets include eating plant-based diet. E é claro que o autor desse artigo, Buettner, ele fala de que a nossa alimentação inclui também a dieta de se alimentar através de coisas que são plantadas. But they're finding that actually there is an added element that contributes to our health. Added. Ele também escreve ali no seu artigo de que há outro elemento que precisa ser levado em consideração aqui dentro desse estilo de vida. Sabbath. E esse ali é o sábado. It says they take the idea of Sabbath very seriously. E o autor escreve, eles tomam a ideia do sábado muito seriamente. And so the week that's spent in inactivity and in unmanaged stress and so on, and they have these cultural ways of managing stress through their Sabbath. Notice, this is non-Adventist speaking. E ele está falando aqui de que um autor não adventista está dizendo que pelo fato de nós descompressarmos o estresse da semana através do descanso sabático, que é uma forma cultural, nós conseguimos dialogar e manejar ali o estresse. So, we have been given a message that provides yet another piece that proves that our hope is real. E nos foi dado uma mensagem, mais um pedaço de evidência de que aquilo que foi dado para nós é real. Now, it all starts with Leviticus 11. E o ponto de partida é Levíticos 11. Leviticus 11 is a starting point. Levíticos 11 é o começo de tudo isso. And I didn't say the starting point. It's a starting point. E note que ao traduzir também eu não disse que é o ponto de partida, mas um ponto de partida. The reason is I'm saying it is only a starting point. E a razão é que é só um ponto de partida. The Leviticus 11 is not the ending point. And this is what I'm trying to say. E eu estou tentando dizer para você de que Levíticos 11 não é o ponto final. And I want to cover basically 3 points under Leviticus 11. E eu gostaria de abordar aqui 3 pontos dentro de Levíticos 11. That what we are trying to say with Leviticus 11 is that health is a moral issue. That's what the Seventh-day Adventists are trying to say. Aquilo que nós estamos tentando dizer como adventistas do sétimo dia, de que dentro de Levíticos 11, a saúde é um assunto moral. And not all of Leviticus 11 is a ceremonial law. E de que nem tudo que está em Levíticos 11 é uma lei cerimonial. And Leviticus 11 represents the church's minimum, not maximum standard. E Levíticos 11 representa o padrão mínimo da igreja e não o máximo. So, here, why is it a moral issue? E aqui está, vamos abordar então, por que isso é um tema moral? In America today, the heart disease alone costs Americans, that's in the United States, nearly $1 million a day. Hoje, nos Estados Unidos, sabemos através das pesquisas de que as doenças do coração e os infartos custam aos Estados Unidos cerca de $1 bilhão por dia. In other words, health is not a private issue. Em outras palavras, saúde não é um tema privado, não é um direito privado. I have no idea what healthcare costs here in Brazil. Maybe it's all free for you under government. Probably is, right? It's all 100% free. Ele está dizendo aqui que ele não sabe muito bem como funciona aqui no Brasil. Ele acredita que a saúde é um tema que é abordado de forma gratuita no Brasil. It doesn't work very well. Okay. Não funciona muito bem. My point here is that if you get sick, it costs a lot of money. Mas o meu ponto aqui, porque eu quero mostrar para você, é de que se você fica doente, isso custa muito dinheiro. And it means
for those sick people, I calculated this based on the number that I have of the heart, people with heart disease. It means we're spending $600,000. 600 US. Please explain this in Brazilian money. I don't know in reais what this would be, but $600,000 per person per year. Ele está explicando, pediu para que eu explicasse em português. Ali está o número de $600.000 que é gasto por pessoa por ano em relação à saúde. Aqui no Brasil seria em torno de R$2.400.000 gasto por ano por pessoa. How much is it? 2,400. Okay, all right, 2,400,000. Yes, exactly. 2,400,000 reais. That's a lot of money. You know how much money this is in America? Você sabe quanto isso aqui, essa quantia de dinheiro é nos Estados Unidos? It means something like you can buy 30 cars. Okay? Nos Estados Unidos, 30 automobiles with this money. Nos Estados Unidos poderia comprar em cerca de 30 carros com esse dinheiro. Every year. Todo ano. And this is just incredible amount of money we're spending. E nós estamos gastando um número grandiosíssimo de dinheiro. I am trying to tell you that health is a very important issue involving your stewardship of resources. E eu estou tentando dizer para você de que a saúde é um tema que tem trazido para você outros assuntos, como também o uso e o seu discipulado como ministro de Deus e também em relação aos seus recursos financeiros. The money you have, your family suffering. O dinheiro que você tem, o sofrimento da sua família. And your inability to work and provide for your family. E a sua incapacidade de trabalhar e talvez trazer dinheiro para sua família. This is a moral issue inasmuch as this is in your control. Isso é um tema moral, até quando isso está dentro do seu controle. And people say, why do you need to find? And I have this many times this issue. I understand that you keep the 10 Commandments as the moral law of God. E eu tenho um tema que sempre abordo e as pessoas me perguntam e eles falam: eu sei que vocês guardam os 10 mandamentos como a sua lei moral. So why are you keeping Leviticus 11? Então eles perguntam: por que vocês estão guardando também Levíticos 11? Because Leviticus 11 is part of the ceremonial law. Porque eles falam: Levíticos 11 está dentro da lei cerimonial. And I get this argument all the time whenever I'm speaking with people and ministers and so on. E eu ouço esse argumento muitas e muitas vezes quando eu estou falando com estudiosos da área, pastores, ministros. By observing Leviticus 11, what we're saying is that Leviticus 11 is a health issue and therefore it is a moral issue. Quando nós olhamos para Levíticos 11, nós precisamos atentar de que ali está um tema sobre a saúde, como também é um tema moral. Now, we're going to take a look at Leviticus 11 because this question is a very important question for a lot of people. They think, well, Leviticus 11 is ceremonial. Nós vamos parar agora e atentar um pouco mais sobre Levíticos 11, que é um dos temas muito importantes, porque eles falam que é uma lei cerimonial. Ceremonial law means the laws. You see, in the law of Moses, there are two types of laws. One is the law that we keep because it's called the moral law. A lei cerimonial está dentro das leis de Moisés, a qual pode ser dividida em duas. Uma das quais nós ainda guardamos é a lei moral. Then the laws like the sacrificial laws and the purity laws of Moses, we call them ceremonial laws. E as outras leis que Moisés também deu, que se relacionavam ao sacrifício, à purificação, nós chamamos de leis cerimoniais. And the ceremonial laws are done away with. E as leis cerimoniais já estão feitas, já estão terminadas, extintas. So, the argument is, okay, Leviticus 11, is it moral law or is it a ceremonial law? E aí o argumento e a pergunta que se faz é: Levíticos 11 está dentro da lei moral ou dentro da lei cerimonial? Then I'm here to tell you that the way we are understanding the moral law, and I'm going to try to show you that when we speak about unclean in Leviticus 11, we're not speaking about ceremonial law and the ceremonially becoming unclean.
E ao estudar um pouco Levíticos 11 com vocês aqui, eu gostaria de mostrar que dentro do termo da purificação ou do impuro, nós não estamos nos retratando a lei cerimonial, mas sim a moral. So we're going to take a little review here. I think this would be a good review. A lot of times people forget. So when we speak about unclean animals, we're speaking about clean animals versus unclean animals. Read this for us. Let's read it together, since we know this very, very well. Okay. Vamos ter uma revisão agora, quando vamos falar sobre animais impuros, animais puros, coisas que nós sabemos, mas muitas vezes nós esquecemos. Ele convida todos nós para lermos juntos, como é um verso que nós conhecemos. Vamos ler. Todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. So he says that. Now, this is very difficult Portuguese for me. I had to look this up in Google. So here it is, Google Translate. So the first part is that it has basically cloven hoof. E ele está falando que precisamos, for usar ali a tradução, e dentro dali está um português muito difícil, mas estamos falando das unhas fendidas. And it is divided into two. E é também aquele que é dividido em dois. So not into 3 or 4, but it has 2 toes, basically. Não é dividido em 3 ou 4, mas tem basicamente duas divisões, 2 dedos. And it chews cud. E rumina, né? Ele rumina a grama. And we only eat this type of animals. And for example, we don't eat pigs, pork. Why? Because pigs do have cloven feet and hoofs, but they don't chew cud. E ele está falando ali que dentro dessas características, nós então entendemos quais animais que nós vamos comer ou não, e um dos exemplos é o porco, ao qual nós comemos. We call those unclean, and the cows we call clean. Porque ele, apesar de terem fendidas, não rumina. E aí esses animais chamamos de puro ou impuros. And now this is too long, so I'm not going to read all of this. But here, when it comes to birds, we have no particular physical traits. Essa é uma lista muito longa, nós não vamos ler juntos agora, acredito que você possa ler depois, mas quando se trata dos animais que voam, as aves, nós não temos características físicas tão definidas. This is in Leviticus 11:13 through 19. Estamos em Levíticos 11, capítulo 11, versículo 13 a 19. And you can see all the birds that you cannot eat are listed. E você pode ver que todas as aves que nós não comemos estão listadas ali. I just want to point out the one at the very beginning and at the very end, okay? And this is just too difficult for me as Portuguese. I don't even know all of these in English, let alone in Portuguese. Eu vou apontar para vocês e ressaltar o primeiro e o último, porque eles são dois que me chamam muita atenção, porque é um português muito difícil para mim, e eu não sei, claro, a lista inteira de inglês, mas esses nomes me chamaram a atenção. The first is eagle. E o primeiro é a águia. It's the eagle. I don't think anyone eats eagles here. Eu acredito que ninguém coma águia aqui, né? In Brazil, there's no one who eats eagles. No Brasil, acho que ninguém come águia. And the last one is a bat. E no último está ali o morcego. So no one, I think, eats bats. Eu acredito que aqui também ninguém come morcego. Very, very rare. So you can see that you got right in the middle. You have like the raven's coat of wool there, right? You have ravens, and you have owls, and so on. So we don't eat these birds, falcons and pelicans and so on. E ali no meio dos animais você vai ver que tem corvos, que tem corujas, falcões, e nós não comemos, não fazemos uso desse tipo de carne. And any birds that are not listed here, you may eat. E todas as outras aves que não estão listadas aqui você pode comer. Like sparrows, right? Or sparrows. Yeah, I think como sparrows pombas, may be eaten. Or doves. Pombas também. Nos Estados Unidos a gente tem duas palavras para pomba, eles usam as duas, sparrow e doves. But most people just eat chicken. E muitas pessoas, a maioria delas comem galinha, né? Frango. So anyway, this is how we get to that point. And then the insects. E de alguma forma é assim que nós entendemos os aves e, por exemplo, os insetos também. The insects are basically mentioned here, and that they are locusts. And this is in chapter 11, 22 to 23. They're locusts, grasshoppers, and crickets. E ali dentro da lista, nós estamos falando dos animais, também vemos que eles são listados. E ali tem 3, locusta, o gafanhoto e o grilo. In other words, you can eat insects that jump.
basically. Em outras palavras, você pode basicamente comer os animais, insetos que pulam. But insects that crawl, you may not eat. Mas insetos que rastejam, você não pode comer. Now this is very important, by the way. I think it's going to become very important for Seventh-day Adventists in the future. Eu acho que esse é um tema muito importante, e principalmente para o futuro dos adventistas do sétimo dia é um tema importante. As we are running out of food sources, people are looking for protein. E como nós estamos esvaindo nossos recursos de alimento, as pessoas estão procurando por proteína em todos os lugares. And they find that insects are a very, very good, source of protein. E eles encontram de que os insetos são grandes recursos de proteína também como alimento. And in the future, all different types of insects, including cockroaches, may be somehow processed to be consumed as protein. E no futuro, talvez, quem saiba, muitos animais, até mesmo os insetos, até mesmo as baratas, podem ser usadas dentro de um processo de alimentação para ser comida. But here is a very good guide on which insects you may consume for your protein needs. But I don't think anybody eats protein, insects here. Aqui está uma lista de insetos a qual você pode comer e assim alcançar proteínas, mas eu acredito que poucos aqui, quase ninguém, usa dos insetos para alcançar as suas proteínas. And then fish. Então os peixes. And this is very simple. It says you can eat those who have fins and scales. E aqui é bem simples, ele fala, você pode comer aqueles que têm barbatanas e escamas. And this is where we get Leviticus 11. E aqui é onde nós entendemos Levíticos 11. To be our guide for eating and for consumption of meat. Para ser o nosso guia de alimentação e também consumo e comer. Not comer, meat, carne. Consumo de carne, perdão. Yeah, Sorry. yeah. Very good in Portuguese. Yeah, okay. So meat Carne. and fowl and fish. Carne e as aves, a carne de aves, como também de peixes. So with this in mind, people say now this is a law that's done away with. E com isso em mente, há muito o qual as pessoas dizem, e nós temos que tratar disso. But I want you to know that when we say unclean in the Seventh-day Adventist Church, we don't mean unclean in the ceremonial sense. E quando nós precisamos que você entenda isso, que quando nós dizemos que é impuro dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, nós não estamos falando no sentido da lei cerimonial. When we say pork is unclean, what we mean is pork is not edible. That's all we are saying. E quando nós estamos dizendo que o porco é impuro, nós estamos querendo dizer de que o porco não é próprio para se alimentar, para se comer. God has told us that this meat is not fit for human consumption. E que Deus, quando falamos isso, nós estamos dizendo que Deus nos disse que esse tipo de carne não é próprio para a alimentação humana. This is the way we take the word unclean. E é assim que nós entendemos a palavra impura. So this is a moral sense of health and fitness for consumption. Isso é um assunto moral em relação à saúde e também à alimentação e o consumo. We are not using the word in the sense of ceremonially becoming unclean. E nós não estamos usando essa palavra no senso de se tornar impuro no sentido cerimonial. Yeah. Let me give you an example of this in Leviticus 11. And I want you to see that in Leviticus 11, the word unclean is used in a ceremonial sense. E vou mostrar para vocês agora que dentro de Levíticos 11 a palavra impuro é usado também dentro do contexto so you can get a cerimonial. sense of what ceremonial unclean means. Para que você entenda e se contextualize do que significa impureza dentro do sentido cerimonial. So please read Leviticus 11:24. Vou ler para nós. E por este vos tornareis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. So anyone who touches the carcass, the dead carcass of those animals that are forbidden, they become unclean. E todos aqueles que tocarem o cadáver do animal morto se tornam imundos. Now, we don't, as people say Seventh-day Adventists just accept Leviticus 11. E as pessoas dizem, por aí, que os adventistas do sétimo dia aceitam Levíticos 11. But this is not true. Mas isso não é verdade. We don't practice this. Nós não praticamos isso aqui, por exemplo.
if you happen to touch, let's say, a dead cockroach, let's say, you're cleaning the house and you happen to touch one of the insects that are considered, that's considered unclean. Como, por exemplo, se você tocar num animal, talvez esteja limpando a sua casa, tocar ali numa barata que está morta, um animal que é considerado impuro. You don't become impure. Você não se torna impuro. Right? Certo? You don't lose your salvation because you touched a cockroach. Você não perde a sua salvação pelo fato de você ter tocado uma barata morta? So, while we are saying that pork and other types of meat are unclean, we don't use the word unclean in the same sense as you find here. Quando nós dizemos então que a carne de porco é impura, nós não estamos usando o mesmo sentido que nós encontramos aqui em Levíticos 11, versículo 24. And take a look at another example here. This one has to do with water that touches some of these unclean insects or unclean animals or fish, and then it touches other objects. Take a look. Esse aqui é o outro exemplo que nós vamos ler agora, de água que cai sobre coisas que são impuras, animais, insetos, e que são usados para as outras coisas. Vou ler, diz o seguinte: mas se alguém deitar água sobre a semente, e se o cadáver cair, se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. So, if water that has touched unclean animal or unclean carcass, the carcass of an unclean animal, that is insect or whatever, it falls upon seeds, upon a bag of seeds, let's say. Se tomamos, por exemplo, como nós podemos entender nesse verso, que a água que caiu sobre a carcaça de um animal morto, que é impuro, ou somente de um animal impuro, cai, por exemplo, num saco de sementes, then the seeds become unclean. Então, para eles, o saco de semente, todo ele se torna impuro. Not only that, but your clothes or anything, any utensil that water, that impure water touches becomes unclean. Não só isso, mas a sua roupa ou qualquer tipo de utensílio que toque essa carcaça, esse cadáver, se torna impuro. But this is not what we mean in the Seventh-day Adventist Church by unclean. Isso não é o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende e usa como a palavra impuro. You know, if this were true, then you really should never eat out. Então, se isso fosse verdade, eu tenho que dizer para você que você nunca deveria comer fora da sua casa. Because how do you know that when you go to McDonald's, for example, or a restaurant, how do you know that some of that fat from bacon or from pork has gone into your hamburger? You never know. Como por exemplo, eu poderia dizer para você, como que você sabe, quando você vai lá no McDonald's da vida, que algum pouco da gordura de um bacon que foi fritado ali antes não encostou na sua outra comida que não tem bacon? Then you would become unclean. Então você se tornaria impuro. And there are many examples that I noticed that some of you are wearing shoes that have pigskin soles. E eu tenho notado aqui, muitos outros exemplos eu posso dar. Eu tenho percebido que alguns de vocês estão usando sapatos que embaixo do sapato você tem a sola feita talvez de pele de porco. These are very, very nice shoes you're wearing. E são sapatos muito bonitos que vocês estão vestindo, parabéns. But you're unclean. Mas eles são impuros. See, we don't believe in unclean in that sense. We only use the word unclean with relationship to eating. Nós não usamos a palavra impuro nesse sentido, nós não entendemos que isso é impuro. Nós só usamos a palavra impuro no sentido de alimentação, de comida. This kind of touching and contact, this type of impurity is ceremonial. Esse tipo de toque, de contato, ele se torna impureza cerimonial, como podemos entender. But when we speak about Leviticus 11 in terms of the animal flesh that we consume or animal products that we consume, we mean it only in terms of how unfit it is to eat them. Então, quando nós usamos o termo impuro dentro da alimentação, daquilo que nós usamos para consumo, nós estamos demonstrando e usando essa palavra para como não próprio é isso para a alimentação. So why am I bringing this point out? Então, por que eu estou trazendo esse assunto aqui agora? Because as I started out, Leviticus 11 is only a starting point. Porque, como eu demonstrei desde o começo, que Levíticos 11 é só um ponto de partida. Everyone needs to have a don't eat list. Todos precisam ter uma lista daquilo que não devem comer. You know, I have to tell you a story here. You know, we have too many rules sometimes in our church.
I think Leviticus 11 is the basic agreement that we have in the church. Preciso te contar uma história aqui, que dentro da nossa igreja, muitas vezes nós temos muitas regras daquilo que não devemos fazer, mas Levíticos 11 é um senso comum para todos nós. Observe together, all of us. Aquilo todos nós, como adventistas do sétimo dia, em qualquer lugar do mundo, observamos da mesma forma. But you need to do more. Mas você precisa fazer mais. You really need to do more than just Leviticus 11. Mas é claro que você também precisa fazer mais daquilo que somente está escrito em Levíticos 11. You know, I need to just tell you a story that, you know, I used to be very healthy. Eu preciso te contar uma história de que eu costumava ser muito saudável. I was a very healthy young man. Eu era um jovem muito saudável. And I remember, you know, just going into a buffet restaurant and eating everything that I wanted within the parameters of the Seventh-day Adventist teaching. E eu me lembro de quando eu ia para restaurantes self-service ali e comia tudo aquilo que eu gostava e tinha vontade, claro, dentro dos parâmetros da igreja adventista. And I had so much confidence in my health, I never measured my blood pressure or anything like that. E eu tinha tanta confiança na minha saúde que eu quase nunca media a minha pressão sanguínea ou coisas do tipo. I never had my cholesterol checked or anything. Eu nunca tinha nem meu colesterol ali observado ou coisa do tipo. Everyone said, "Oh, you look so healthy and so fit." Todo mundo dizia para mim, nossa, você parece estar tão saudável, tão em forma. And one day I remember going to my mother's house. E um dia eu lembro que eu fui para a casa da minha mãe. And my mother said, "Son, I need to measure your blood pressure." E ela falou para mim, filho, eu preciso medir a sua pressão sanguínea. I said, no, you don't need to. You know, I'm healthy. I don't need this. E eu falei para ela, não, você não precisa. Eu sou saudável, você não precisa disso não. And she said, no. I need to know how healthy you are. I'm your mother. Sit down here. E ela falou, sou sua mãe, eu preciso saber o quão saudável você está. Senta aqui agora. And so she put her cuffs, put the cuffs on my arm, and she measured my blood pressure. E aí ela fez ali o procedimento para medir a minha pressão sanguínea. It was 154 over 90. 154 over 90. Estava 15 por 9. It's really, really high. Isso é muito alto. And she said, "My son, you're going to die." Ela disse, meu filho, você vai morrer. I cannot live without you. Eu não posso viver sem você. So I went to the doctor right away. E eu fui pro médico ali logo em seguida daquilo. And I went on the internet and I began to look for all the things that could help lower my blood pressure. E eu fui na internet ali e pesquisei na internet tudo aquilo que poderia ajudar a diminuir a minha pressão sanguínea. I didn't exercise, I ate everything I wanted. E eu não fazia exercício, eu comia qualquer coisa que eu queria. You know, Leviticus 11 is good, you know. Eu falava, Levíticos 11 está bom. You eat churrascaria, right? Eu não vou na churrascaria, right? And eat all this good stuff, and my blood pressure was 154 over 90. E eu fazia o que eu queria, comia o que eu queria, mas minha pressão sanguínea estava 15 por 9. So I made a list that day. I prayed and I made a list of all the things that I would stop eating. E naquele dia eu fiz uma lista, eu orei e fiz uma lista de todas as coisas que eu não comeria mais. And it took a lot of effort. E deu muito trabalho. And I'm not going to tell you, but I'm so thankful that as I followed Ellen White's counsels on food and diets, my blood pressure returned to normal. Eu preciso dizer para você como maravilhoso foi quando eu comecei a seguir as orientações de Ellen White sobre a saúde e como a minha pressão sanguínea diminuiu rapidamente. I could not just follow, Leviticus 11. Eu não poderia somente seguir aquilo que está escrito em Levíticos 11. I could not even follow Ellen White's fruits and nuts and vegetables and grains. Eu não podia somente seguir aquilo que Ellen White fala sobre frutas, legumes, cereais e grãos. There was one thing that the number one on my list was salt. E o número 1 ali na minha lista que eu tive que parar de comer era sal. My doctor told me, don't eat salt anymore. E meu médico disse para mim, não coma sal mais. There's enough salt in your food. Já tem sal o suficiente na sua comida. I used to be just so in love with salt. E eu era uma pessoa que costumava ser tão apaixonada pelo sal. Before I even ate, I always put salt on the food. Antes de eu começar a comer, nem provava aquilo que eu ia comer, eu já começava a colocar sal na comida. And people would say, don't, it's so salty. E aí as pessoas falavam para mim, não coma algo tão salgado assim. And then I said, Jesus said salt is good.
Jesus disse para nós que o sal é bom. He said everything is salted with salt. Ele fala para nós que tudo aquilo que é proveitoso precisa do sal. You are the salt of the world. Ele fala It's assim, é o good. sal do mundo. Isso é bom. And I used to love eating sweet food. E eu adorava comer comidas doces também. Because the Bible says, eat honey, my son, eat honey. Porque a Bíblia diz para nós, coma mel, meu filho, coma mel. But I had to have my own list of don't eats. Mas eu tive que fazer a minha própria lista daquilo que eu não deveria mais comer. So what Leviticus 11 tells us is that God is giving you a basic list. O que Levíticos 11 mostra para a gente é que Deus está te dando uma lista básica. But you need to have a list like that in your life. Your personal list of the things that you cannot eat. Mas nós podemos entender e precisamos entender de que você também precisa ter uma lista pessoal das coisas da qual você não deve comer. You cannot eat everything, I'm telling you. Eu vou dizer para você, estou dizendo para você aqui, você não pode comer qualquer coisa. And one other thing you should never do, therefore, is go and say, "Oh, I can't eat salt." So, friend, don't eat salt. E outra coisa que você não pode fazer é virar para alguma pessoa e falar, eu não como sal, então você não vai comer sal. This is really interesting, but my wife is going to be here tomorrow night. But I want to tell you that somehow, for odd reasons, she can eat all the salt she wants, and her blood pressure never goes up. E isso vai ser muito peculiar. Minha esposa vai estar aqui amanhã conosco à noite e ela poderia comer quanto sal ela quisesse, mas a pressão sanguínea dela nunca sobe. I remember eating food with no salt. E eu lembro de eu comer comida sem sal nenhum. It was so bad, I almost threw up. Era tão ruim que eu quase vomitava. But now I got used to eating food with no salt. Mas agora eu me acostumei a comer comida sem sal. But my friends, perfection is difficult to achieve. Mas meus amigos, perfeição é difícil de alcançar. I know that I really should not eat this, right? Eu sei que eu não deveria comer isso, né? I should only eat food like this. Eu só deveria comer comidas como esta. That would be perfect. Isso seria perfeito. But I eat this from Mas eu time to time. Mas eu como isso aqui de vez em quando. Especially here in Brazil. Especialmente aqui no Brasil. This is the worst place to be if you can't eat sugar. Isso para mim é um dos piores lugares se você não pode comer açúcar. You have delicious sugary bread for breakfast every morning. Você tem pães doces de manhã, todos os dias de manhã, e são muito deliciosos. I come down from my hotel room and I see all these cakes and oh, my heart sinks. Eu vejo, quando eu desço no hotel para tomar meu café da manhã, eu vejo vários bolos ali maravilhosos, deliciosos, e meu coração até dói. Because this is one of the things on my list that I really should not eat. E essa é uma das coisas, bolo é uma coisa que está na minha lista que eu não deveria comer. But the fact is, I do eat it. Mas o fato é que eu como, né? I pray and I eat. Eu ainda oro e como. I really shouldn't. Eu realmente não devia. But my point is, perfection is very difficult. Mas o meu ponto é que perfeição é muito difícil de alcançar. The final point is that, food is a parable of the spiritual life that we need to live. Mas vamos tomar um pouco mais sério esse momento final do nosso sermão. A comida, a alimentação, é como se fosse uma parábola da nossa vida de forma geral. As I said from the first day, the law of God, the will of God, the hope that we have, the principles of heaven, these are all invisible. E nós temos conversado e eu tenho dito, como nós sabemos também, de que muitas das coisas de Deus, a esperança, a perfeição, o seu amor, são coisas invisíveis. But they're real. Mas elas são reais. For example, this is healthy. Por exemplo, isso aqui é saudável. But you cannot see healthy. Mas você não pode ver o que é. All you see is an apple. Você não pode ver o saudável. A única coisa que você pode ver é a maçã. And you have to make the choice every day. Mas você tem que fazer a escolha todos os dias. The way God has ordained how your life should be lived. Da forma qual Deus tem ordenado de como a sua vida deve ser. And how you want to personally live. E a outra escolha é de como você pessoalmente deseja viver a I sua shared vida. with you yesterday how, we need to do two things when it comes to the law of God. Eu compartilhei com vocês ontem que nós precisamos fazer 3 coisas em relação ao amor de Deus. You have to, the law of God. And number one, you have to love the law of God. E em relação ao Deus amoroso. E o número 1 era de que nós devemos amar o Deus amoroso. The Psalm says the law of the Lord is like honey and the honeycomb, more to be desired.
E a música diz, uma das músicas diz para nós de que o amor de Deus é como o mel que nós desejamos com grande And intensidade. more to be desired are they than gold. E mais desejoso ainda do que o ouro. You have to love the law of God. E você tem que amar o amor de Deus. But perfection is difficult because when I'm eating this, e eu vou dizer para você de que a perfeição é difícil de alcançar, porque when quando eu estou I'm eating an comendo apple, isso, quando eu estou comendo uma maçã, I'm thinking about eu this. estou pensando nisso aqui, ó, See, no chocolate. this is the problem. That's why perfection is so difficult. Esse é o problema, por que a perfeição é tão difícil? Because the battlefield is our heart. The battlefield is our hearts. Porque o campo de batalha está no nosso coração. But our heart does not always agree with the law of God. E o nosso coração nem sempre concorda com o amor de Deus. We know in our minds what the will of God is, and we love the will of God. E nós sabemos qual é a vontade de Deus e nós amamos a vontade de Deus. But our hearts Mas os nossos are not corações, always agreeing with our minds. nossos corações muitas vezes não estão concordando com a nossa mente. So whether it is diet or whether it is exercise, I think we should live according to our vegetarian principles. E seja isso através da dieta, dos exercícios, nós devemos viver de acordo com os nossos princípios de You know, saúde Leviticus vegetarianos. 11 doesn't forbid any plants, Levíticos 11 não proíbe nenhuma plantas. but we have gone way beyond Leviticus 11. E nós temos que ir muito além de Levíticos 11. You know, like cigarette smoking. Como, por exemplo, fumar cigarros. See, tobacco is vegetable, so it's vegetarian, right? Por exemplo, tabaco é vegetal, é uma planta. Então, é vegetariano ali, né? Leviticus 11 does not forbid tobacco, E Levíticos 11 não proíbe ali tabaco. but we need to go more than and beyond Leviticus 11. Nós precisamos ir além daquilo que está em Levíticos 11. So, you know, it is with the law of God. We need to aim higher than what is even just there. Isso está também na lei de Deus, com o amor de Deus, que nós precisamos ter o foco maior, superior But àquilo que perfection nós is temos. difficult. Mas perfeição é difícil. You know, and I'm here to tell you this, my friends. I may have given you a lot of instructions this week. Eu tenho que dizer isso para vocês, meus amigos. Talvez eu tenha dado muitas instruções, muito conhecimento para vocês essa semana. But I want you to know that I'm actually a very broken man. Mas eu vou dizer para você de que eu também sou um homem muito falho. I struggle every day. Eu luto todos os dias. I try to live the will of God. Eu tento viver a vontade de Deus. But my heart is not always agreeing with my actions. Mas o meu coração nem sempre está concordando com as minhas And here is ações. Isaiah now. Isaiah, the holy prophet. I'm going to show you people who struggled with perfection. E aqui está Isaías, o profeta santo Isaías, que mostra para a gente pessoas que lutaram contra a perfeição. Here Isaiah sees God. E aqui Isaías, Sees ele God. vê a Deus. And then he realizes that he's imperfect. E ele percebe então que é imperfeito. Here it is. Eu vou ler para nós. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. He says, woe is me. Ele fala impuro, eu estou perdido, eu sou impuro. And he says, because I'm a man of unclean lips. E ele fala, porque eu sou homem de lábios impuros. I am undone. Eu sou uma pessoa imperfeita. And this is the state of perfection. Isso é um estado de perfeição. Daniel, yesterday we said that Daniel is an example of how we are to live according to the will of God. E nós vimos ontem como Daniel é um dos exemplos de como as pessoas devem viver de acordo com a vontade de Deus. But here is Daniel Mas aqui está confessing. Daniel confessando. Let's just read the red letters here. Vamos só ler as palavras que estão em vermelho. Mas a nós o corar da vergonha. Embaixo, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. So here is I like how the Portuguese translation has it so beautifully. Eu gosto como a tradução em português diz isso tão perfeitamente, tão And bonito. then it says, to you, O Lord, belongs justice, righteousness. E ele está lendo em inglês ali o começo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. But to us, Mas a nós. see this, but to us, Mas a nós. there is
this word, I think it's shame, right? It's a blush of shame or something like this, right? E ele está traduzindo ali do português para o inglês, e a nós o corar da vergonha. And this is a very beautiful translation. Isso é uma tradução muito bonita. Daniel blushes. Daniel se cora. And Daniel is ashamed. E Daniel tem vergonha de si mesmo. Because he realizes that he, along with his people, he was no different than his people. He said, we have sinned, we have transgressed your commandments. E ele percebe que ele não é diferente de nenhum daquelas pessoas que estavam ao seu redor, ele é igualzinho às outras pessoas que transgrediram e pecaram contra Deus. And Peter, the same thing. E Pedro, a mesma coisa. Peter sees Jesus. Pedro vê a Jesus. After he had been fishing all night. Depois de ele ter pescado toda a noite. Remember the story, you know, he had fished all night and he couldn't catch anything. Jesus said, throw your net on the other side. And he caught so much of the fish that he realized it was the Lord. E você sabe a história. Pedro ali estava pescando a noite inteira e não havia conseguido pescar nada. Então Jesus vem e fala, jogue a sua rede para o outro lado. Então ele pesca muitos peixes. E aqui, ali está um milagre maravilhoso. He had been wasting time fishing. E ele perdeu tempo, ele gastou o seu tempo pescando. So here he says, e aqui ele diz, in Luke 5:8. Em Lucas capítulo 5, versículo 8. Yes. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. See, he says, depart from me, because I am a sinner. Ele fala, retira-te de mim, porque eu sou pecador. This is Peter. Esse é Pedro. He is the one to whom Jesus said, you are Peter, I will build my church on this rock. Esse é o mesmo Pedro ao qual Jesus falou, você é Pedro, ao qual eu vou construir a minha igreja através dessa pedra. I will give you the keys of the kingdom. Eu vou te dar as chaves do reino. You know, I was visiting the Vatican, you know, this last month. Eu estava visitando o Vaticano no seu último mês. And if you go inside, you will see in Latin and in beautiful Latin script all around the basilica. Se você for lá, você vai ver que tem uma gravura toda ao redor da basílica, escrito em latim. It's very beautiful. Su et Petros. Okay. E está lá em latim, Su et Petros. And I give you the keys of the kingdom. Eu te dou as chaves do reino. But look what Peter says about himself. Mas olha o que Pedro diz sobre ele mesmo. He says, I am a sinner. Ele diz, eu sou um pecador. I like this. Eu sou pecador. Let's say it together. Vamos dizer isso junto. Ele gostou do som disso. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Eu sou pecador. Eu sou pecador. I like this. This is how Peter felt. And here it is. Paul, finally, after he writes this great epistle of Romans, he comes to chapter 7. And at the end, he says, he realizes that he's doing the very things that he hates. E não só o exemplo de Pedro, mas como também de Paulo, ao escrever as cartas aos Romanos, Romanos capítulo 7, versículo 24. Yes. Diz o seguinte, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? He says, oh, what a wretched man that I am. E ele diz, quão desventurado homem eu sou. You know, one of the things that we are realizing here is that every one of the Bible heroes confess that they were failures. E aqui você pode perceber junto comigo que cada um dos heróis da Bíblia confessaram de que eles eram fracassados, que eles eram pecadores. You know, something that I've realized in the process of trying to eat as perfectly as I can. E sabe o que eu tenho percebido no processo da minha vida em tentar comer da melhor forma possível a qual eu consigo? I discovered how imperfect I am. E eu descobri ao tentar isso o quão imperfeito eu sou. We need Christ, our hope. Nós precisamos de Jesus, Remember, nossa esperança. when you fall apart, we need faith. Se lembre de quando você está para se perder, cair em tentação, nós precisamos de Jesus, a nossa fé. So there's 5 things we covered today. Então, as 5 coisas que nós conversamos hoje, We live in a different time. nós vivemos num tempo diferente. Our health message offers yet another piece of evidence for hope. Nossa mensagem de saúde oferece, então, outro pedaço de evidência para a esperança. Leviticus 11 is only a starting point. Levíticos 11 é só um ponto de partida. You have to do more. Você tem que fazer mais. Perfection is difficult to achieve.
perfeição é difícil de alcançar. So I just want to just leave you with one step today. There's so many, it's so late here. Apesar de ser So I want to just say, but I want you to say, observe Leviticus 11, but must do more. E pelo fato de já estarmos com o tempo avançado, nós temos uma lista grande. Eu gostaria de deixar para você um passo de ação hoje, que diz: observe Levíticos 11, mas faça mais. Mas faça mais. Live the Adventist hope, Adventist lifestyle. Viva a esperança adventista, viva a mensagem de saúde, de vida da igreja adventista. Don't let anyone tell you anything else. This is the winning style of life. Viva o estilo de vida adventista e saiba que esse é o estilo de vida vencedor. But don't become a legalist. Mas não se torne um legalista. You have to be healthy. Você tem que ser saudável. Today I didn't tell you what you can eat and what you cannot eat. Eu não te disse hoje o que você tem que comer, o que você pode e não pode comer. I want you to go home and make a list of the things that you can eat personally and you cannot eat within the Adventist boundaries and be healthy. Uma das coisas que eu falei, claro, dentre das muitas que eu falei, da lista que você deve comer e não comer, que isso é algo pessoal, mas dentro dos princípios adventistas, mas o que eu estou dizendo para você, seja saudável. Be smart. Seja inteligente. And see how your struggles with food are reflected in your spiritual struggles. E perceba como as suas dificuldades em relação à alimentação são reflexos das suas dificuldades espirituais. But finally, have hope. Mas finalmente, tenha esperança. Don't give up. Não desista. Thank you very much. Muito obrigado.